Olá, estudante. Tudo certo com você? Professor Robertson. Vamos falar um pouco aqui sobre geografia do Brasil. Nossa última live, nossa última aula, né? Então, muito bem-vindo. A gente fez aí um apanhado geral sobre a geografia do Brasil. Eu mostrei para vocês sobre a questão da formação histórica do território, né? Chegada aí dos europeus, a questão dos povos pré-colombianos, dos indígenas, a questão dos povos afros e aí a formação do território, as atividades econômicas. Depois a gente falou um pouco sobre o critério de regionalização, a importância das regiões para o Brasil, né? O Brasil é um país continental e ele é regionalizado e tem muita questão cultural, a questão natural que influencia e as mudanças que ocorrem, né? Devido às mudanças também na população, né? É muito importante o resultado do próximo censo, que possivelmente será realizado ano que vem, 2022, né? Então, isso é importante também. Então, a gente caminhou por esses. E na última aula, a gente viu um pouco sobre a questão aí da população brasileira, a gente vai ver hoje. Na última aula, a gente viu a questão física, né, do território. Eu vou retomar algumas coisas sobre domínios morfoclimáticos, mas é importante a gente pensar um pouco sobre essa questão da diversidade cultural do Brasil. Quando a gente analisa a geografia, é importante a questão do território, né, da geografia física, a paisagem, é importante a questão da população e também da economia. E daí dentro dessas áreas a gente vai aprofundar, né? Mas aqui como é uma geografia geral, a gente vai hoje ver a população brasileira e a diversidade cultural do Brasil. Olha aqui o conteúdo aqui, gente, ó. As matrizes étnicas e a distribuição geográfica da população brasileira. O que é isso, professor? É considerado matrizes étnicas aquelas que formam o tronco, né, da nossa cultura. A questão do português, do indígena e dos negros africanos, tá? Aspectos culturais e regionais do Brasil. O Brasil ele é um país igual de norte a sul, de leste a oeste? Claro que não, né? O que caracteriza o Brasil é a questão regional. A questão regional é muito geográfica, gente, muito geográfica mesmo. Envolve o clima, envolve a vegetação, envolve questões, áreas que têm praias maravilhosas, áreas que têm ecoturismo muito forte, uma paisagem emblemática como os Chapadões, né? Ou que tem rios como na região do Amazonas, ou que tem uma diversidade biológica muito grande, como os ecossistemas de mangue, que ainda são preservados em alguns lugares, né? É, na Mata Atlântica, na área costeira, né? Antes da Mata Atlântica tem o sistema de mangue. E também o Pantanal, com toda aquela diversidade de aves, répteis, né? Uma maravilha. Então, o Brasil tem essa diversidade muito grande e tem também a diferença na população, hábitos alimentares, religião, festas. A gente pode ver que o Brasil ele tem essa herança portuguesa, né, uma religião cristã, católica, né? Mas o Brasil também é meio misturadinho, assim, tem uma questão do sincretismo religioso, né? Que é um fato cultural, né? A gente não está aqui para julgar nada, é um fato cultural. Outra questão assim que é importante quando a gente fala de população, quando a gente fala também de essa questão da desigualdade, né?
são as classes sociais. As classes sociais, a pobreza, a exclusão social no Brasil, e aí a gente pode ver essa distribuição em gênero, né? A questão do salário da mulher, que normalmente é menor do que do homem, áreas de atividade que absorvem mais mão de obra masculina, áreas de atividade que absorvem mais pessoas negras. Então, tudo isso, quem que faz essa contagem da população, essa análise? O IBGE, né? O Censo Demográfico, o Censo Agropecuário. Hoje, pessoal, com esse avanço fantástico da informação, aplicativos, sistemas que as empresas têm, né, de levantamento, isso tudo pode ser cruzado e tirar várias informações. Mas o levantamento oficial é aquele feito pelo IBGE, que já está atrasado, porque é de 10 em 10 anos. O último foi em 2010, deveria ser agora em 2020, né, ano passado. 2021 ainda está atrasado e possivelmente não vai sair. Mas é por aí que a gente tira todas essas informações, tá? Quantos católicos tem, quantos evangélicos tem, né? Se aumentou o desemprego, se a população envelheceu, como que está a questão do trabalho infantil, tudo é levantado, né? E a desigualdade por gênero no Brasil, né? Aquilo que ainda falei para vocês agora há pouco sobre a diferença entre os salários, né? Gênero feminino e masculino. Todas essas questões aí, o IBGE levanta para o quê? Para estimular políticas públicas, planejamento, gestão e suprimir essa desigualdade. Elas precisam ser superadas, né? A gente precisa ser um país com mais igualdade de oportunidades e de qualidade de vida para as pessoas, né? Então, aqui, para início de conversa, vamos problematizar um pouco, né? Vamos problematizar um pouco. Observe aqui. Uma vez eu vi o depoimento de um alemão. Ele veio para o Brasil no inverno. Qual que é o inverno no Brasil? É? Exatamente. Agora em julho, né? Está chegando. E quando ele chegou aqui no Brasil, ele estranhou. Falou: não, espera aí, inverno? Inverno na Alemanha é rigoroso, né? Os rios congelam em algumas partes. E aqui no Brasil ele veio para Santa Catarina e tinha fruta no pé, no inverno. Falou: nossa, esse país aqui é muito bom, né? E olha que ele veio para o sul do Brasil, né? Então o Brasil ele tem muito essa questão do colorido também, né? O Brasil ele é um país colorido. Pensa num país igual o Canadá, igual a Sibéria. Lá no Canadá tem a floresta temperada, professor, ela é colorida assim, né? Mas a Sibéria é branco, né? Agora olha essa fotografia aqui das frutas, né? Tem fruta verde, tem fruta amarela, tem fruta vermelha, né? Que beleza. E quando a gente pensa na população brasileira, tem uma diversidade muito grande também, né? As cores. O IBGE, ele define assim: preta, branca, amarelo, vermelho, né? Dos indígenas. Bom, tudo isso, gente, são classificações, né? Mas falar que a nossa população é toda igual é um erro, né? As pessoas têm igualdade de direitos, de dignidade humana, isso não se discute, mas a questão física é evidente, né? Um país, segundo aí os antropólogos, né, Darcy Ribeiro, miscigenação, e hoje a gente chama de multiétnico. Qual que é a diferença, professor? A miscigenação é quando ocorre, de fato, uma mistura. Agora, a gente pode pensar, mas o Brasil ele é um país miscigenado, né? Você viaja pelo Rio Grande do Sul, você vê, evidentemente, uma presença muito grande de descendentes de alemães. Olha que tem cidades lá que a pessoa só fala em alemão, hein? De italianos, né? Agora, se você visita Salvador,
é muito evidente ali a presença dos afrodescendentes, né? Manaus, muitos indígenas. Então, muitos que vivem na cidade, né, têm os hábitos urbanos, mas são descendentes de indígenas. Então, miscigenação é a mistura. Multiétnico é que essas várias etnias, né, questão cultural, porque a raça hoje, a questão da raça, ela foi muito pesquisada após o nazismo, né? E se chegou à conclusão que não existe, os seres humanos eles são iguais, tá? Mas existe essa diversidade. Então, raça hoje é um critério muito mais assim de associação com grupos, né, do que uma diferença genética mesmo, né? É, a questão assim, não que não ocorra, né? Os genes ali que vão te dar o olho azul, o preto, mas as pessoas não são diferentes, né? Entende? As pessoas são iguais, apesar da cor da pele, da cor dos olhos, né? Mas a raça é mais uma questão cultural. E na cultura as pessoas são iguais? De jeito nenhum. Na cultura as pessoas são muito diferentes. Hábitos, costumes, a moral, os valores, né? A religião, a comida, mesmo em tempos de globalização, as culturas elas resistem. As regiões elas querem mostrar a sua particularidade, né? No que é que nós somos diferentes dos demais. E por aí vai. Então, você pode falar que o Brasil é um país multiétnico, apesar que muitos falam, não, nós somos só um povo, né? Nós somos uma nação. Mas essa nação ela tem uma identidade étnica igual os japoneses têm, né? Então, no Brasil a gente tem muita diversidade. Isso é riqueza. Isso é riqueza. Um país de contrastes. Quando a gente fala de contrastes, pessoal, são pontos de diferenças, né? De diferenças que são assim salientes. O contraste, por exemplo, é uma comunidade pobre, né? Formado por casas assim sem acabamento, sabe aquelas casas que é só no reboco, né? Do lado de um condomínio, né? Super assim, questão arquitetônica, área verde, super planejado. É um contraste. Então a gente vê contrastes nos bairros da cidade. Tem bairros de alto padrão, né? Tem bairros populares e tem bairros, né? Assim que tem sérios problemas de infraestrutura, de moradia, de violência, né? O Brasil é um país de contrastes, na questão econômica, na questão cultural. Tem pessoas que estão preocupadas, né, com ciclovia, né, preocupadas com área verde. Tudo isso é importante. E tem pessoas que estão preocupadas com o quê? O que vai comer na janta. Estou preocupado se vai ter janta hoje ou se eu vou dormir com fome. Então isso é um contraste. O contraste é uma BMW, né, novinha, do lado aí de uma pessoa vendendo doce para se sustentar. Um vai trabalhar de BMW, o outro vai trabalhar, né, com carro velho. Então, vocês têm bem claro o que é contraste, né? Contraste é uma coisa que a geografia usa muito, gente. Tanto na geografia física como na geografia humana. O Brasil é um país de contraste? Sim. O Brasil é um país onde ocorre o índice de Gini, que mostra a desigualdade, mais alto, né? Justamente por isso. E não precisa ir longe para ver a desigualdade. Precisa ir longe para ver a desigualdade no Brasil? Não, né? Ela está por aí, toda parte. Com essa crise que a gente enfrenta aí da pandemia, eu diria que as desigualdades elas estão se acentuando, né? Ai, gente, bem difícil. O que isso tem a ver com a gente? Isso nos afeta, né, em vários níveis. Aumenta o desemprego,
Todas as minorias devem ser privilegiadas e devem ser amparadas? Não, né? Por quê? Porque é uma minoria que a gente tem no Brasil poderosa são os ricos, né? Os ricos são maioria? Não, são minorias, né? Só para a gente pensar, né? Então, o que isso tem a ver com a gente? Tem a ver que a gente vive no Brasil, a gente acredita na educação, a gente tem a geografia como uma ferramenta para fazer a diferença na vida de muitas pessoas. E como eu disse lá nas aulas anteriores, o Brasil não é um país para iniciantes, né? Para você entender o Brasil, você tem que puxar essas pontas. E a população brasileira é algo bem importante para se analisar. A população é sempre a culpada, não por ter culpa, mas por permanecer calada. Essa é uma questão de representatividade e voz. Como que a população se expressa de maneira assim mais importante no Brasil? Nas redes sociais? Não. O mais importante é no voto. O voto. O voto define os representantes, aqueles que têm ali as propostas para os próximos anos, aquilo que deve ser implementado, né? Então, nesse sentido, né, pessoal, o que a gente vem discutindo aqui é também uma questão política, né? É uma questão política, essa questão da desigualdade no Brasil. Para superá-las, passa também pela educação. Para começo de conversa, qual a relação existente entre as matrizes étnicas, a colonização e a distribuição dessa população pelo território? Será que existe uma relação entre as matrizes étnicas e a colonização? Bom, é aquilo que eu falei para vocês, né, gente? Aqui no sul do Brasil, porque eu falo aqui do Paraná, né? As correntes migratórias foram muito fortes. Por quê? Porque eles queriam um clima mais parecido com o da Europa. E a gente sabe que o Nordeste é quente, né? Então, os alemães, os italianos, que saíram da Europa por causa da superpopulação, né? A gente sabe que a Europa sempre enfrentou um problema de escassez de terras, né? As pessoas eram colonos, eles queriam, né? E uma outra coisa é que o Brasil tinha problemas nas suas áreas ali de fronteira com os espanhóis. Então, o uso possete, né, que eu falei para vocês lá na primeira aula, o uso da terra que dava para você a garantia da posse, foi importante Portugal trazer esses imigrantes, estabelecer eles ali e garantir como território brasileiro, né? Então, assim, agora, no Nordeste, você teve aí durante 300 anos o tráfico, né, de escravos, a introdução forçada de imigrantes para as lavouras de cana-de-açúcar, para o engenho, né? E também no Sudeste para a mineração, depois para a lavoura de café, até a abolição da escravatura, daí vieram os italianos substituir, né? Então, você tem sim uma relação dos lugares com as pessoas, pelo menos a concentração, né, maior. Pegar o centro-oeste do Brasil, o Mato Grosso do Sul, até Mato Grosso, ele tem muita presença de pessoas do Sul, gaúchos, né, que foram fazendo uma marcha da terra, propriedades. E você tem CTG no centro-oeste, né, e essa cultura. E então, assim, pessoal, a questão da colonização do Brasil, que não foi ao mesmo tempo em todos os lugares, tem seus traços aí sim de ocupação. Aquilo que eu falei para vocês, né? Na região norte, você tem ali a introdução de nordestinos, né? Mas você tem muito forte a presença das etnias indígenas que habitavam aquela área, que habitam, né? Manaus, em Belém, Santarém, né? Isso é muito forte, né? Eu lembro uma vez, pessoal, que a seleção brasileira foi fazer um jogo em Manaus com o time da Bolívia. O repórter falou o seguinte, ó, veja se não é interessante. Ele falou assim, os, é,
A seleção da Bolívia, os bolivianos, parecem mais com as pessoas de Manaus do que a seleção brasileira. E você olhando assim os bolivianos ali, né? Eles têm essa ascendência também, né? Indígena. Fazia sentido. Fez sentido para mim. Faz para você, né? Interessante, né? Qual a relação existente entre diversidade étnica e as particularidades regionais do Brasil? Bom, tem a ver aqui, pessoal, a questão da religião, né? Se você pegar, por exemplo, Salvador, é forte a questão das religiões afro, né? No Rio de Janeiro também. Passagem de ano no Rio de Janeiro, ano novo. As pessoas vão fazer oferendas para Iemanjá. Iemanjá é uma divindade afro, né? Então, assim, isso é forte. O próprio carnaval, né, o samba, ele tem as origens nas batidas, né, africanas, mais ritmo, né? Isso é interessante? Sim. Então, essa diversidade étnica ela tem. E a gente nem falou aí da comida, né? Por exemplo, no Nordeste, as pessoas comem bastante camarão, certo? Né? Potiguar, comedor de camarão, né? Rio Grande do Norte. Então, assim, agora aqui no sul do Brasil, as pessoas gostam muito de churrasco, né? Não que no Nordeste não goste de churrasco, mas eu estou falando de questão, né? Questão cultural. Ah, lá as pessoas gostam de comer um caranguejo, né? Tem época do ano que as pessoas gostam de comer um caranguejo. Agora o Centro-Oeste já tem lá o peixe, né? Que é feito da maneira certa, ele é assado e tem a época do ano certa para comer, né? Na Amazonas tem aqueles temperos que só ocorrem ali, né? Só ocorrem ali. Então, é uma coisa bem específica, bem regional, né? Uma particularidade. E tem a ver com a questão étnica, porque as raízes étnicas elas trouxeram assim a questão da alimentação. A gente vai falar mais sobre isso, tá? Vamos lá. E o futebol, professor? O futebol é de norte a sul, né? 100% identidade brasileira. O brasileiro ama futebol. Apesar de que, né, não estamos lá num grande momento assim, quando se fala uma projeção mundial, né? Mas nem vamos tocar nesse assunto agora, vamos embora. A população brasileira. Meu objetivo aqui não é mostrar esse texto para vocês, mas lembra do mapa, né, que eu pedi? E também eu falei do uso e ocupação do território, né? A gente tem uma população aí que passa de 200 milhões, né? E a gente tem aqui essa distribuição, que eu nunca canso de falar para vocês, né? Uma distribuição que privilegia a fachada atlântica, né? Mais próxima do Oceano Atlântico, né? Qual que é a região mais populosa? Sudeste. E a segunda mais populosa? Nordeste, né? E o que que essas, quais os aspectos culturais e regionais se destacam no Brasil? Tem coisas, pessoal, que são ícones, né? Que são as estrelas. Agora, quando você viaja assim para uma região, você vai descobrir coisas que não passam muito na mídia, né? Que não são assim, mas são particularidades, né? E eu acho muito bacana isso. Quando você chega num lugar, você é turista e você vai sentir o lugar. Saber um pouco da cultura, saber um pouco da história, né? Dos monumentos, dos lugares de visitação. Toda cidade tem um lugar assim especial, gente. Pode ser a cidade mais minúscula. Ela tem história, ela tem pontos que são significativos, né? E ela tem ali as coisas que as pessoas daquele lugar cultivam, que elas gostam, né? Aqui em Maringá, não sei se alguém falou para vocês já, aqui em Maringá, no Paraná, tem um lanche que se chama cachorro-quente prensado. E tem toda a história da evolução, você acha aí no YouTube, tá? O cachorro-quente prensado de Maringá é um prato típico daqui. As pessoas comem assim, sabe?
Uma vez na semana tem que comer um cachorro quente prensado, e daí tem os vários pontos de lanche, assim. Uns estão mais na moda, outros são tradicionais, né? Então, eles vendem nas esquinas, no comércio, né? Que são vendedores de rua, né? E também à noite, né? É bem popular, né? Então, assim, tem essa questão da cultura popular, né? E tem uma cultura mais erudita, assim, né? Tipo, uma cultura que é mais cara um pouco, né? Vamos lá. Quais os aspectos culturais e regionais se destacam no Brasil? Vamos começar pelo Nordeste. Se você é do Nordeste, deve estar correndo na sua cabeça aí um monte de coisa. Fala, professor, fala aqui da minha região, fala aqui da minha cidade, né? Quando a gente está ao vivo, a gente troca esse papo, né? Mas, ó, o povo da região Nordeste é um povo alegre. Concorda comigo? Eu já estive no Nordeste, pelo menos 2 vezes. E é um povo muito alegre, muito animado, sabe? Eles tratam a gente muito bem, as pessoas que trabalham ali com turismo e tal. Eu gostei muito do Nordeste, quando estive no Rio Grande do Norte e quando estive em Alagoas. Super divertido, né? A economia depende muito do turismo. E existe uma rede tão forte de turismo no Nordeste, sabe? As cidades assim que dependem do turismo, elas têm uma rede de entretenimento, né? Para tudo quanto é gosto, gente. Então, eu fiz o turismo família, né? A gente vai, chega, já tem ali os táxis, mas também tem os. Antes de existir o Uber, lá no Nordeste já tinha, né? Os táxis particulares, mais baratos, né? E você vai para o hotel. O hotel tem todo um preparo para receber as pessoas o ano inteiro, né? E depois, próximo ao hotel, tem as pessoas que vendem os passeios, né? Se você não está no pacote, você escolhe os passeios ali. Já a van vem te pegar cedinho e você vai para o passeio e tal. E conhece restaurantes, conhece lugares, conhece pessoas, conhece um pouco da história. É super divertido, né? E para o geógrafo fazer turismo, né, gente, tem assim um sabor diferente, né? Porque esse conhecimento que tu vai ter e que a gente tem aqui, né, das escalas, dos lugares, das pessoas, faz toda a diferença. Quando a gente vai para o campo, a gente chama passeio de campo, né? Sua mente está trabalhando com aquelas informações ali, né? Você está trabalhando com aquelas informações e você fala, nossa, eu estudei isso daqui. Uma coisa que me chamou muita atenção em Alagoas, né? Porque Alagoas a gente passeia muito pela costa ali, né? Entre a praia e o canavial. Então tem a praia, tem os coqueiros e tem o canavial. E tem aquelas casinhas assim de maçapê, né? Feita de barro batido, com varinhas e coberto de palha. E as pessoas vêm trabalhar a temporada e moram naquelas casinhas, né, gente? Você fala, nossa, eu estudei isso daqui, geografia, zona da mata, primeiro os engenhos, depois as usinas, e está aqui até hoje, né? Está até hoje. As pessoas cortando cana e tal. Faz parte da cultura, faz parte da história, faz parte daquele lugar. Aqui. As tradições e festas oferecem atrativos durante o ano todo, né? Com destaque para a culinária, aí cada cidade, eu sei que para o interior, né? Você vai lá para Arapiraca e mais para o sertão, né? Arapiraca está ali na transição. Você tem as farofas típicas, né? A buchada de bode, né? Tem aquelas coisas que são bem regionais. O tempero, a matéria-prima, a maneira que prepara, tudo tem a ver, né? Carne de sol, não é carne seca, carne de sol. Vários. Eu cheguei no hotel e
Maceió, né? E vou tomar um suco de laranja. Aí eu peguei, pai, não era laranja, era suco de manga, é claro, né? Então todas essas coisas são super interessantes, né? E a questão da religião. Também tem áreas lá que são fortes pela questão da fé católica, mesmo santuários, né? Áreas de peregrinação, né? E essa diversidade que há. Aqui na fotografia tem um garoto dançando frevo. O frevo é típico de Recife, né? Olinda, Pernambuco. É, então, você olha, você fala, não, isso aqui é Nordeste. Vamos em frente. Na região norte, as características indígenas, a cultura ligada ao rio, à floresta, é destaque. Você tem dúvida quanto a isso? Né, pessoal? É muito forte na questão do norte a presença da cultura ligado à pesca no rio e a questões de típicas mesmo, né, da floresta. As principais festas são Círio de Nazaré, Cavalo Piancó e o Festival de Parintins. O Festival de Parintins é muito famoso, é o carnaval do norte, né? É uma festa de disputa, né? Entre o boi vermelho, o caprichoso, né? Então, assim, e qual que é o outro boi? Azul, né? Então, pessoal, me desculpe se vocês são aí ligados, né, nesse duelo regional, né? Mas é super interessante, né? O Sudeste tem as maiores cidades do Brasil, né? Mega cidades. São Paulo com mais de 10 milhões de habitantes, né? Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro explora muito o turismo internacional. É incrível, gente. Quando você está no aeroporto internacional do Rio de Janeiro, é todo de 5 em 5 minutos descendo um avião de voo internacional. O fluxo de turistas, né, é muito grande. Eu fico imaginando uma, no carnaval, né? Como aquilo ali fica, porque o carnaval carioca ele é feito para atrair gente do mundo todo, né? Que curte, que gosta desse tipo de festa. E realmente atrai, né? Os investimentos são muito grandes, né? 10 milhões em uma escola, né? E se vende, né? Se vende para canais de TV, se vende para empresas de turismo, né? O pacote completo. O carnaval carioca é conhecido pelas tradições e altos investimentos. Qual que é a origem do carnaval? Qual que é a origem do carnaval? Já parou para pesquisar? O carnaval carioca ele é muito diferente do carnaval de Salvador, né? De Porto Seguro. É bem diferente, né? O que, que tem de diferente, professor? As tradições, né? Desfile. Um é desfile, o outro é bloco. Mas teve origem aí com a tradição africana do batuque, né? Do ritmo, da festa. E isso foi ganhando o gosto popular, né? O carnaval ele tem altos investimentos, como eu falei, mas ele é uma coisa bem do povão, né? Bem do povão, né? Que extravasou aí as barreiras, né? Dos camarotes, dos artistas, uma cultura que vem também das comunidades, né? Do Rio de Janeiro, né? E ganha a avenida. Tem muito a ver com o Centro-Oeste. Mas Centro-Oeste é só isso, professor? Não. Centro-Oeste, é Sudeste. Desculpe. Sudeste é só isso? Não. Sudeste tem a questão também da cultura urbana, né? São Paulo, o shopping center, né? Os festivais. São Paulo, onde se come muito bem, né? Das pizzarias. Então, assim, você tem tudo isso, né? Uma vida bem sofisticada, urbana, com tecnologia.
alto poder de consumo, pessoas buscando assim se aprimorar em seus estudos, trabalhar em grandes empresas, né? Tudo isso representa também a cultura do Sudeste. Então, quando a gente fala de cultura, tem a cultura popular, mas a gente está mais aqui preso nos ícones regionais, né? Quando a gente faz geografia geral, a gente procura esses ícones regionais. É uma coisa que os alunos do ensino fundamental eles gostam muito, né? Pensa aí, aluno do ensino fundamental. Ele não conhece tanto o Brasil, né? Poucos têm a chance de viajar muito pelo Brasil, né? E você traz essa coisa para ele, né? Toda essa diversidade para ele, né? E depois ele vai crescer e ele vai descobrir sozinho, né? A região sul tem uma cultura toda particular. Bom, cada região tem sua particularidade, né? E o sul tem o regionalismo do gaúcho, as particularidades trazidas pela imigração e os produtos típicos como o pinhão. Sabe o que é o pinhão? Você já viu o pinhão? O que é uma pinha? Hein, hein, hein? Bom, o pinhão é o fruto da araucária, né? E tem uma época do ano que esse fruto ele se desprende. Aquela pinha, que é um cacho assim, de pinhão, ele cai. E a árvore é alta, né? Então ele cai lá de 30 metros e puff, se espalha, né? E as pessoas juntam aquilo ali, cozinha aquele, né, caroço e ele tem ali a polpa que é gostosa, né? E que dá para fazer vários pratos. E é típico do sul porque só nasce aqui no sul, né? Talvez ali no sudeste, Campos do Jordão, tem araucária, né? Mas é nos planaltos sulinos, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que elas são predominantes, né? Já foi uma floresta, né, que dominava toda essa região de Planaltos e foi muito explorada na época da madeira, do ciclo, né, madeireiro, e hoje existe ainda em bosques, em áreas de preservação, elas são muito bonitas, né? A questão do churrasco tem muito a ver também que a região sul tem pastos naturais. Você sabe que vaca, cavalo, não é originário aqui da América, né? O maior animal aqui da América é a anta, é o maior. Então, esses animais eles foram introduzidos, né? Esses rebanhos de gado trouxeram da Europa, trouxeram da Ásia, o gado branco, né? E então ali no Rio Grande do Sul, naqueles campos naturais, grandes fazendas, né, de gado e aquela cultura regional que se estabeleceu, né? Tomar chimarrão, mate, né? Agora o mate é uma planta típica, né? Os índios já bebiam, só que os índios bebiam frio, né? E o imigrante tem o hábito de tomar ele quente, né? Roda de chimarrão, churrasco no fogo de chão, né? Essa cultura regional, né? A cavalhada, agora eu vou falar um pouco do centro-oeste, eu escolhi Brasília. Brasília representa bem, né? Capital do Brasil, uma arquitetura, né, que tem os traços do Oscar Niemeyer, né? Essa capela aqui, você olha, tem dúvida, a Capela de Brasília. É uma paisagem que eu chamo de identitária. Você olha, identifica, né? Brasília. A cavalhada é a festa mais conhecida da região. O fogaréu, siriri, cururu, nas festas religiosas é cantado e dançado apenas por homens. Eu coloquei alguns exemplos aqui bem raiz, né, gente, de festas tradicionais do Centro-Oeste. Vamos caminhar um pouquinho. Aqui, o que que é isso, professor? Isso aqui é o boi bumbá, né? Típico aí do Nordeste, candomblé. Agora, um aspecto importante aí da questão do Brasil é quais os principais aspectos geográficos da pobreza e exclusão social do Brasil? Notem que eu estou perguntando os aspectos geográficos, né? Quais os aspectos geográficos? Eu não estou perguntando os aspectos sociológicos, os aspectos filosóficos,
os aspectos geográficos, a pobreza e a exclusão social no Brasil. A gente tem três indicadores de referência aqui, ó. Mercado de trabalho, o padrão de vida e a distribuição de renda. E colocou mais um aqui que é a educação. Isso aqui está com uma cara de IDH, né? Qual que é a IDH? Renda, educação e saúde, né? Mas o mercado de trabalho, nós temos aqui no Brasil emprego pleno? Tem emprego para todo mundo que quer trabalhar? Sim ou não? Não, né? Tem muita gente aí que é qualificado. Pessoal, diploma não é garantia de emprego, tá? Você fala, não, eu vou me formar em geografia, aí eu vou trabalhar. Olha, você vai se formar em geografia, e é claro que você vai trabalhar. Mas você tem que se esforçar para conseguir o seu espaço. Porque aquela vaga que você quer lá no estado, no colégio grande, particular, numa universidade, tem um monte de gente que quer também, né? Que quer também. E como que isso é decidido? É decidido por conhecimento, por currículo, né? Por competência, por você entregar, né? Aquilo que você diz que sabe. Né? Então, o mercado de trabalho no Brasil, ele é desigual, não tem oportunidade para todos, né? Tem que batalhar pelo seu espaço, se esforçar bastante, construir uma carreira. O padrão de vida das pessoas, olha essa fotografia aqui. Né? Como tem pessoas que vivem mal no Brasil. Né? Lugares violentos, lugares que tem mosquito, e mosquito da dengue, gente. O mosquito da dengue ele é assassino, ele mata as pessoas, né? Lugares que as pessoas convivem com lixo, convivem com rato, né? Não tem uma praça para as crianças brincarem, não tem uma área verde agradável, é cercado por violência, não pega sinal de internet, não tem água tratada, não tem esgoto, né? Não tem luz. Ah, professor, existe, gente. No mundo, cerca de 1 bilhão de pessoas vivem nesse tipo de ambiente, tá? E no Brasil, muita gente é empurrado para esse tipo de ambiente. Né? Então, a qualidade ambiental, a qualidade de vida, o acesso aos produtos, né? O poder aquisitivo, isso daí é bem desigual no Brasil. Né? A distribuição de renda também. Eu já falei para vocês de uma minoria que tem no Brasil, que são os ricos. Eles são a minoria. Nós temos uma pirâmide. E a base da pirâmide é de pobres, né? E até indigentes. Qual que é a diferença entre pobre e indigente, professor? Olha, vou te dar uma definição bem simples que me falaram e eu nunca esqueci. O pobre, né? O pobre, ele tem dificuldade para viver. É difícil ser pobre, né? Difícil, está pensando no boleto que você tem que pagar, está pensando lá no tratamento dentário do seu filho, está pensando na gasolina que está cara, é difícil ser pobre. O indigente é mais difícil. Né? O indigente ele tem muita dificuldade para sobreviver. Aí que tá, né? Então, gente, a gente tem na base da pirâmide o indigente, né? Aquele que dorme sem jantar. Né? Você tem o pobre, né? Aí tem as classes, né? Classe D, classe E, classe C, classe B, classe A. Né? Em grandes cidades você tem até shoppings para classe C e shopping para classe A. Né? Aquele shopping que só entra de carro e as lojas são com horário marcado. Né? E tem também a questão da educação. Estudar é barato? Estudar é para todos? Olha, né? Eu luto por uma educação pública, gratuita, de qualidade, né? Sim, mas a gente sabe que no Brasil os melhores índices são das escolas particulares, né? E muitos de vocês
vê no ensino superior privado, né, uma chance de realizar o seu sonho, né? Então, assim, as oportunidades não são iguais, mas o importante é a pessoa pegar a oportunidade que ela tem, né? Pegar a oportunidade que ela tem e fazer o melhor com essa oportunidade, certo? É isso mesmo, né? Então tem a questão, pessoal. Então, quais são os aspectos geográficos, né, da, da pobreza no Brasil, né? Uma coisa importante que você já deve ter percebido ao longo da disciplina, né, ao longo do curso, é que o geógrafo ele tem que ter ele deve ter assim uma proximidade com gráficos, com tabelas, com mapas. Esses dados eles têm que conversar com vocês, representar alguma coisa, né? Então, quando a gente vê aqui a per capita e o consumo das famílias, a gente vê que muitas famílias, o seu consumo ultrapassa a sua capacidade de renda. Então, você tem no Brasil muitas famílias endividadas, certo ou errado? Certo, né? É uma realidade, né? Porque não consegue pagar as contas e ter assim o padrão de vida com o que ganha. Aqui um outro dado importante, ó, isso aqui é bem bacana, tá? Questão de desigualdade por, né, raça, lembrando que raça é mais uma questão cultural e de identidade de grupos, né? Branca, preta ou parda. Na agropecuária você tem mais o quê? Mais negros ou pardos, né? E na indústria, branco ficou um pouquinho à frente. Na construção civil, mais negros, né? No comércio, olha só, bem alto aqui o gráfico, mas negros ou pardos, a maioria, né? Administração pública ganhou também. Educação e saúde, você tem mais brancos, né? Quantos médicos negros você conhece? Quantos? Você foi no hospital, era um médico, uma médica, e ele era negro. Quantos? Enfermeiro não vale, médico. Tá. Agora, quantos professores negros você tiver? Então, essa questão da cor, né, ela influencia também, né? Os serviços domésticos têm a maioria esmagadoras, né, de mulheres. O gráfico não mostra isso, né? Mas negros, né? População ocupada segundo o sexo, né? 2017. Para finalizar a aula, vamos analisar isso aqui. Na agropecuária tem mais homens ou mulheres? A maioria esmagadora, professor. Passa de 6 mil aí, pessoas masculino. E mulheres não chega nem a 2 mil. E na indústria, mais homens, apesar que 4 mil é bastante, né? Mas homens aí chega perto de 8 mil. Na construção, a maioria esmagadora é de homens, passa de 6 mil, e mulheres não chega nem a 1.000. Né? No comércio e reparação, eu pensei que no comércio tinha mais mulheres, né? Vendedoras e tal. Tem mais homens. Os homens ainda dominam o mercado de trabalho, né? Na administração pública, mais homens, né? Tem até um movimento que se chama Mulheres no Poder, porque tem poucas vereadoras, prefeitas, né? A maioria é homem, né? Deputados também. Na educação, aí, geógrafos. Você vai numa escola, o que que tem mais? Homem ou mulher? Mulher, né? Por que será? Né? A educação sempre teve ligado uma questão cultural, né? A mãe, né? A questão materna. Se você pegar as classes iniciais, então, gente, maternal, né? Ali o Fundamental 1, né? A maioria são mulheres. Depois, aí no ensino fundamental 2 já tem a gente aqui, né? Tem os homens, no ensino médio, no ensino superior, né? Mas a educação, ela é dominada pelas mulheres. Serviços domésticos, nem me fale, né?
demais serviços os homens ganham, né? E ganham também no salário. Isso tem mudado? Tem, aí depende da qualificação profissional. Gente, eu espero que com essas explicações a gente tenha aí entendido um pouco mais sobre a população brasileira. Desejo bons estudos. Encerra-se aqui a minha disciplina, tá? Fiquem bem, estudem bastante e tudo de melhor para vocês. Tchau.